Gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Faz que eu não gravo os vídeos. Gente, olha o fiozinho de cabelo novo aqui, de novo. Bom, eu vim falar sobre um assunto que eu considero bem relevante, bem importante, né? Na verdade, é mais um desabafo esse vídeo que eu tenho percebido muito. Eu atuo bastante na área de direito do trabalho e, consequentemente, fazendo as audiências da área trabalhista. Qual que é a grande questão que eu tenho me deparado muito e acho que isso é uma problemática, né? E traz um prejuízo para o processo como um todo, seja para o trabalhador, seja para a empresa. O juiz, em audiência, ele fixa um prazo de 10 dias, por exemplo, tá? Depois a gente vai gravar um outro vídeo falando dessa questão de prazo também, um segundo desabafo. Na questão de 10 dias, ele fixa para que as partes apresentem os quesitos e indique assistente técnico. O que é isso? É o seguinte, nos processos do trabalho, em que há uma alegação de uma doença do trabalho, um acidente do trabalho, ou um pedido para condenar a empresa ao pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade, tá? O juiz fixa esse prazo. Normalmente pode ser onde, se tiver audiência, ele fixa em audiência. Se não houver em audiência, ele dá uma decisão, né? E nessa decisão ele fixa o prazo. Pois bem, galera, esse prazo não tem sido respeitado pelos peritos. É um desabafo literalmente, tá? Aconteceu mais de uma vez em processo meu, do juiz em audiência fixar o prazo de 10 dias, passar 3 dias da audiência, o perito simplesmente marcar a perícia para daqui 4, 5 dias, né? Ou, por exemplo, a semana que vem, a audiência numa semana, a perícia na outra. Só que a perícia acontece e não finalizou o prazo de 10 dias para as partes apresentarem os quesitos e indicar assistente. É problema? É um grande problema. Porque, por exemplo, no meu processo, o cliente tem a opção, o trabalhador e a empresa também, de contratar um assistente técnico. No caso de acidente do trabalho, um médico, né? E esse médico tem o conhecimento técnico para elaboração de quesitos, que são perguntas para serem respondidas pelo perito no dia da perícia, da vistoria. A mesma coisa quando há um pedido de insalubridade ou periculosidade. Eu defendendo um trabalhador, o trabalhador pode optar pela contratação de um engenheiro, um assistente, tá? Técnico, para acompanhá-lo no dia da vistoria. Só que aí o que acontece? O juiz, ele concede o prazo de 10 dias para as partes, o perito não respeita o prazo de 10 dias, depois de 5 dias ele tá marcando uma vistoria, ou tá marcando uma perícia médica. Gente, isso é um absurdo, Tem prejudicado em muitos processos do trabalho. E por que tem prejudicado? Ora, primeiro, eu tenho que ter um tempo para nomeação de um assistente. Não é assim, eu preciso conversar com o cliente precisa se programar com relação a valores para poder pagar, porque nenhum profissional vai trabalhar de graça, né, para ninguém. Então, ele tem que se organizar com relação a essa questão dos valores, tá? E aí eu preciso ter um prazo para poder indicar esse assistente. Esse assistente tem que ter um prazo para elaborar os quesitos. Entendeu? Quando eu entro em contato com o assistente técnico, seja um médico, um engenheiro, ele não tá lá sentado na mesa dele esperando eu entrar em contato para ele poder fazer os quesitos. Ah, não, é quesito do fulano? Pera aí que eu já tô fazendo agora. Não rola, gente. Até porque quando existe uma perícia médica e eu indico um assistente técnico, o assistente técnico entra em contato com o meu cliente, o cliente marca um horário com o assistente técnico, ele tem que ser examinado por esse médico, porque o assistente técnico responde, né, no caso ali de usar de má fé ou mentir no parecer técnico que ele fornece, ele tem responsabilidade civil também, inclusive criminal, né? Então as pessoas têm que ter um tempo, é um total desrespeito e é literalmente um desabafo do que tá acontecendo. E para mim isso tá perceptível na esfera trabalhista, tá? Tá perceptível. Então é mais um desabafo aí para todos aqueles que tiverem ou conhecerem, seja peritos, não todos, tá, gente? Não é todos. Sempre quando eu trago uma situação aqui, eu não quero generalizar, porque não são todos. Só que tem que haver o prazo mínimo, tá? Até porque, às vezes a pessoa processa a empresa que ela trabalhava e ela tá trabalhando num outro local. Então ela tem que ter o tempo hábil para poder avisar o empregador dela, para se organizar, para poder comparecer na perícia ou na vistoria. E não está sendo respeitado esses prazos.
Então aqui é um grito, se tiver alguns magistrados me ouvindo, né, se puderem observar isso, fazer constar, inclusive encaminhar aí um comunicado para os peritos da vara em que atuam, né, e se tiver também peritos, eu peço aí um pouco de colaboração, porque as pessoas têm que ter prazo para trabalhar, gente, não é assim do jeito que tá, sabe, as coisas são para ontem acontecendo, não funciona assim. Então, é mais esse desabafo no vídeo de hoje. Espero encontrá-los em breve, trazendo novos vídeos, dicas e também outros desabafos, tá bom? Um beijo grande para vocês e um excelente dia.